Nós estamos no momento em que a sensação que o mal vence, a sensação de que há uma descontinuidade na história humana, a sensação de que as pessoas que optam por aquilo que é mais trágico estão ganhando força, muitas vezes nos dá um sentimento de desânimo. Eu tenho sentido, e eu acredito que vocês também, muitas vezes, tanto a gente como as pessoas, com uma certa angústia. A angústia é um dos sinais do nosso tempo. O que a angústia denuncia? Um sentimento estranho, em que a gente analisa e sente as notícias, as vidas ao nosso redor e a nossa, e muitas vezes temos medo, ansiedade, tristeza, porque no fundo, o que está acontecendo na regeneração do planeta é que está se explicitando aquilo que já tinha como promessa no Apocalipse. O joio e o trigo estão se explicitando para que a gente possa saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. A gente pode dizer que a sociedade passa por transformações e que vai exigir da gente também passar por essas transformações, mas tem duas formas de se transformar. Por opção, quando eu analiso em mim aquilo que não está funcionando e eu quero mudar aquilo que não está funcionando, ou eu fico adiando isso, como a gente diz aqui no Brasil, empurrando com a barriga essa transformação, e quando a gente pensa que não, como Deus nos ama profundamente e jamais vai permitir que a gente estagne, a lei do progresso atua, com nossa permissão ou sem nossa permissão. Qual é a diferença quando a lei do progresso atua com nossa colaboração? É que a gente planeja as modificações que a gente vai fazer, que pontos a gente vai atuar, aonde a gente vai atuar. E, infelizmente, muitos de nós têm feito vistas grossas ao apelo do tempo, nas nossas próprias vidas, para a mudança. É claro que em período de transição planetária, ou em período de transição histórica, como é o que a gente está vivendo, sendo essa a mais transformadora e a mais impactante das transformações históricas e das mudanças históricas, há temporariamente, uma sensação do aumento do mal. Porque Deus, que muito ama, permite que todos visitem a terra para que possam se aprimorar e continuar, ou ser temporariamente expurgado para um plano e continuar se iluminando. Mas vamos tentar dar um exemplo. Acho que eu já dei esse exemplo, mas eu acho que ele é muito didático no sentido da gente entender o que a gente pode entender como transformação histórica. Vou pegar um trecho da nossa cultura nacional para a gente ver um sentimento de declínio. Certo? Vamos pensar aqui. Vamos dividir a plateia. Vocês concordam comigo, dividir a plateia? Quem aqui pagou moral e cívica? Por favor, levante a mão. O SPB. Usou Congo ou Quixote? Vocês já usaram a Havaiana enquanto Torô botou um preguinho para continuar usando? O aeróbio está já chegando para pegar a gente. A gente já passou dos 40, com certeza. Mas eu trouxe essa divisão para a gente pensar o seguinte. Vamos pensar na nossa infância e vamos pegar apenas a cultura da música infantil para a gente ver declínio temporário de cultura rumo à transformação. A música que marcou a minha infância, que deve ter marcado de muitos de vocês, na infância. Eu não vou falar da Vila Sésamo para não deprimir ninguém, certo? É só do Sítio Pica-Pau Amarelo para cá, né? Então a música que marcou nossa infância, naquela infância dos anos 70, foi Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem letra? Tem poesia? Tem melodia? Autor Gilberto Gil, ó que chique. Depois veio um fenômeno, palmas para Gil, nosso grande compositor, que fez aquela belíssima música em 1970, Se Eu Quiser Falar com Deus. E aí, logo depois do Balão Mágico, também veio um outro grupo de infantil, inclusive eu era apaixonado por ela nem sabe que eu existo, Simone, Balão Mágico. Inclusive, quando ela arrumou namorado, na época eu fiquei deprimido, de verdade, viu, gente? Não é brincadeira. Depressão terrível, foi meu primeiro sentimento de perdi, né? Mas faz parte, emocionalmente eu ia passar por tantos prejuízos que aquilo era café pequeno. Mas a música daquela geração também era Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança,
Quem faz tudo para um mundo melhor. Tem música, tem melodia, tem poesia. Ivan Lins, beleza. Mas, eis que, nos anos 90, entra um fenômeno fonográfico infantil, cuja música tema que marca, ela tem uma poesia tão hermética e tão profunda, e uma melodia também tão profunda, que eu vou contar com a colaboração daqui da plateia, se tiver professor de literatura e língua portuguesa, para me ajudar a interpretar esse poema quase shakespeariano, que marca uma geração que diz o seguinte, veja a profundidade. Hilari, hilari, hilarie, o. Veja a profundidade. Foi uma geração que cantava, a poesia se perdeu, a melodia se perdeu. Essa é uma geração que cantava nada. Por exemplo, aê, 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 e, e. Ali a gente viu que perdeu um pouco da poesia, perdeu um pouco da melodia, e a gente achava que não podia ficar pior, mas fica. Porque depois começou a descer na boquinha da garrafa e nunca mais parou. Porque quando a gente pensa que eles conseguiram se superar, eles inovam. E agora, o chique mesmo é você admitir que, mesmo que tenha 99% de luz em você, o que vale a pena é o 1% cafajeste. Isso demonstra, obviamente, que tipo de valor, que tipo de coisa nós damos importância e o que é que tem movido as nossas emoções nos dias de hoje, em que urge em nós essa transformação. É claro que, fazendo uma análise grosseira, nós temos a sensação de essa geração está perdida. Né? Tem essa frase? É a frase mais mentirosa que existe. Certo? Porque é o seguinte, eu lembro que em 1980, e 1984 especificamente, foi lançado o primeiro videoclipe que chamou a atenção da indústria fonográfica sobre a importância de um videoclipe para lançar uma música, que foi o videoclipe Thriller de Michael Jackson. Vocês lembram? Era mais ou menos uma precursora de Walking Dead, a minissérie atual, que tem muito zumbi. Mas se a gente for observar, quando eu estava assistindo o clipe Thriller de Michael Jackson, meu avô entrou na sala e me viu assistindo empolgado aquele videoclipe, e aí ele olhou para mim, o que é isso, menino? Que coisa horrível. Aí, não, um cantor muito bom, vovô. Falei quem era. Ele olhou para mim e fez, meu filho, a sua geração está perdida. E essa é a maior mentira pelo seguinte, a lei do progresso, ela é uma lei de Deus. E por mais que a gente pense que não, é Ele que conduz nossos destinos. Ele nos permite escolhas temporárias, mas o seu amor infinito que jamais nos abandona, em nenhum momento, vai deixar que a gente se destrua enquanto civilização, enquanto cultura. Nós podemos até ter um declínio temporário, mas depois a gente avança. Porque toda geração que vem, ela vem melhor do que a que está. Ela, do seu jeito, do seu modo, ela consegue uma resposta para a vida e ela mostra para o que veio. Essa geração, por exemplo, atual, que faz as tecnologias que há mais ou menos 10, 15 anos atrás nem existia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, e tudo isso que pode ser usado futilmente ou também de forma inteligente, tem mudado a transparência na política do mundo todo, tem denunciado com mais velocidade muitas questões e tem nos tornado autor do conhecimento e não prisioneiros do que a mídia para nós diz o que deve ser ou não verdade. Porque faz parte do mundo da regeneração a transparência e o empoderamento das criaturas. O que para nós é estranho é que a gente não está acostumado a receber esse poder de determinar a própria existência. Nós estamos acostumados a delegar a alguém, seja um líder político, seja um líder espiritual, a tarefa de fazer transformações que cabe a cada um de nós. E esse processo de mudança inclui uma sociedade menos maniqueísta. O que é uma sociedade maniqueísta? Uma sociedade que divide o mundo bem e mal, sabe? A gente foi treinado na nossa infância a ver o mundo maniqueísta, tipo Tom e Jerry, He-Man contra Esqueleto, Smurf contra Gargamel. Então a gente vai vendo um monte de heróizinho, o herói e o mal, o herói e o mal. Hoje em dia, até os heróis estão ambivalentes. Você vê que inclusive está uma confusão agora, o Batman contra o Superman. Quer dizer, a sociedade mostra que nós temos ao mesmo tempo pontos de luz, pontos de sombra, e a minha transformação, essa ideia de
aperfeiçoamento que exige esforço, essa ideia de que ninguém pode progredir sem renovar, exige uma atitude pessoal que muitos de nós não está acostumado a ter. E por que não está acostumado a ter? Porque tem uma visão romanceada sobre si, tem uma visão infantil sobre si. A sociedade nos vende a ideia de que para que nós possamos ser respeitados e possamos ser importantes, nós temos que ser melhor em tudo. Isso, gente, dá uma sensação terrível de falência emocional. Quando você se vê obrigado a ser bom em tudo, você se sente péssimo em tudo. Porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. As características de nossas fragilidades são fundamentais para que a gente reconheça a necessidade do outro e, sobretudo, a necessidade daquele que sim é perfeito, que é Deus. Daquele que sim é a fonte daquilo que tudo me falta, da angústia que me toma conta, que é Deus. Essa angústia nunca vai ser tamponada com coisas. A gente pode até imaginar que trocando de carro, usando uma roupa melhor, indo para fora, mudando a casa, trocando os móveis, a gente tem um ganho temporário de satisfação. Mas assim que você para no sinal que tem uma pessoa com um carro melhor que o seu, você já se sente inferior. E a sociedade, ela programa isso. Você compra um carro esse ano, aí o ano que vem ela lança o mesmo carro, só que ela faz isso no farol, achata o farol. Aí quando você para do lado, você vê o outro com farol achatado, você faz, o carro dele é melhor que o meu. A única coisa que houve foi um achatamento de farol, mas você acha que ele está numa vida melhor que a sua. Você acha que a vida do outro é melhor que a sua, porque a gente tem uma glamourização da sociedade atualmente. Obviamente que as redes sociais tornaram isso muito mais forte, porque as pessoas vendem uma vida ficcional, é como se fosse um personagem que elas publicam nas redes sociais, que não necessariamente é o que acontece lá fora. Eu já cheguei a ver, por exemplo, casal brigando numa comida japonesa, e aí eles tiraram uma foto, fizeram um selfie, sorrindo os dois, publicaram e voltaram a brigar. Eu disse, isso é o cúmulo, né, da hipocrisia. Né? Publicamente, nós somos um casal feliz. Você que está lá, triste, sozinho ou sozinha numa sexta-feira, achando que tem um dedo podre, que nunca consegue ninguém que preste. Olhando ali o Instagram, quando você vê aquele casal sorrindo, você diz, que vida miserável a minha. Porque você se compara com o que não é verdade, e você não aprende que a felicidade, ela não depende daquilo que o mundo nos propõe como felicidade. É por isso que Jesus diz que Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Porque não é uma paz como o mundo nos dá, Ele diz. É uma paz diferente, porque ela preenche. Hoje, muitas pesquisas na área da neurologia e do comportamento humano mostram, por exemplo, que uma noite numa mesa, tomando café com tapioca, com pessoas que você gosta, amigos, gera uma compensação psicológica e emocional maior do que comprar um carro novo. Sabe por quê? Porque nunca são as coisas que nos deixam mais ou menos felizes. Nunca. Sempre são pessoas. Quando a gente vai ouvir falar de mágoa, tem a ver com pessoas. Quando a gente vai falar de perdão, tem a ver com pessoas. Quando a gente vai ouvir falar de ressentimento, tem a ver com pessoas. Mas a sociedade precisa nos dizer que a felicidade é aquilo que a gente constrói, que a gente compra. Observe que um dos motivos da depressão coletiva no Brasil é que a gente deixou de ir ao shopping. Mal está dando para pagar a feira, então comprar roupa não rola, ver filme não rola, comprar pipoca não rola, então a gente está ficando em casa. Mas eu tenho observado que as pessoas estão se apoiando mais. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar em crise, longe disso, mas é porque essas crises, elas fazem com que a gente lance o olhar sobre o que é essencial. Já que eu não posso me enganar e viver num frenesi de consumo para tamponar minhas faltas, eu vou em busca do que realmente preenche, que são as pessoas. Esse silêncio que ficar em casa me permite pensar em mim, ele é profundamente necessário. E muitos de nós não quer enxergar porque não quer reconhecer as sombras que tem. Mas as sombras da nossa alma, elas não devem ser repelidas. Elas não devem ser colocadas como uma deficiência moral, mas como um traço de mim, que faz parte de mim, que eu tenho que admitir e, óbvio, no meu tempo, no meu processo, transformar.
Acontece que a gente olha para os processos dos outros e aí fica pensando, como é que eu vou conseguir isso? A gente sempre vê no outro uma coisa meio mágica, né? As pessoas tinham dificuldade de admitir que erram. Vocês já viram como todo mundo só conta vantagem? É impressionante. O povo conta uma vantagem que você faz assim, minha vida é muito ruim. Se for falar de vida afetiva, tem gente que diz que toda noite eu faço amor com minha esposa. Eu digo, menino, eu acho que eu estou doente. Eu estou com algum transtorno. Que cabo vigoroso danado. Mas vai lá para ver se é assim mesmo. Conversa com a madame para ver se é desse jeito. Todo mundo, não, eu não tenho medo. Tem um poema muito interessante de Fernando Pessoa, do seu heterônimo Álvaro de Campos, que é um dos personagens que ele usava para dar nome às suas poesias, que chama-se Poema em Linha Reta. E esse poema é muito interessante, porque o que ele diz? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes rele, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, eu que tenho me enrolado, eu que tenho caído nas etiquetas, que tenho sido mesquinho, arrogante às vezes, eu que tenho sido cômico, a dor do outro, eu que tenho sentido piscar do olho nas moças de flertes, eu que tenho vergonha financeira porque vou à falência, eu pego dinheiro para emprestar e não pago, né? Ninguém se identificou com essa lista agora, não entendi, né? Eu que, quando na hora do soco surgiu, eu me abaixei para não receber o tiro, o murro, mas meus amigos, todos são heróis em tudo. Eu estou farto de semideuses. Será que não tem gente nesse mundo? É a pergunta que ele faz. Será que não tem pessoas humanas que falham, que erram, que caem, que fracassam? Por que as pessoas têm medo de dizer que elas fracassam? Será que não dá para entender que esse fracasso é quem torna as pessoas quem são? Nós somos forjados pela dor. A dor não é um capricho de Deus mesquinho e masoquista que nos faz sofrer ou sente para ter o nosso sofrimento. Não, é um Deus que nos vê se capacitando diante da dor. E a natureza é pródiga nesses exemplos. Você imagina que você chega perto de um casulo, de uma borboleta que está tentando abrir, ele está semi-aberto, ela está fazendo um esforço, e você pensa, eu vou ajudar, e você abre o casulo e a borboleta cai. Porque o esforço para abrir o casulo era essencial para capacitar a borboleta para voar. Ali não era um capricho de sofrimento, mas era treino para a possibilidade do voo. As nossas dores nos fortalecem. Dá um exemplo disso, do quanto nós precisamos deixar vir esse processo de dor para o crescimento, para as transformações. Eu fiz uma palestra numa escola, numa cidade do sudeste do país, que a mensalidade era a partir de R$7.000. Eram 5.000 pais, eu fui para um teatro e a gente fez uma palestra de 7 às 8h30 e depois de 9 às 10h30, porque não cabia todo mundo. E eu comecei a fazer uma pergunta aos pais, que eu vou fazer para vocês. Meus avós, minha avó e meu avô, eles tiveram Alzheimer. E eu passei umas cenas muito engraçadas com meu avô, né? Uma vez a gente foi no Banco Itaú receber a aposentadoria dele. Uma fortuna de um salário mínimo. E eu estava na fila com ele, porque ele tinha que receber o dinheiro dele. Era uma sensação de autonomia que eu tinha que preservar. Era uma sensação de dignidade, que ele queria receber o dinheiro dele. Eu estava com ele na fila, aquele silêncio. Ele fez, meu neto! Todo mundo olhou. Diga, vô, não me roube, não. Todo mundo olhando para mim. Sabe aquele pessoal que vai receber a aposentadoria do avô para fumar maconha? Eu me senti aquele cara que vai lá no posto do Banco do Brasil para receber a aposentadoria do avô. Não, vô, não lhe roubo, não, vô. Que é isso? Uma vez a gente estava em casa, e aí, quando eu senti que ele não tinha mais autonomia para ficar só, eu levei-os para a casa da minha mãe. E aí, uma vez chegou um sobrinho dele, e aí, tio, o senhor está sendo bem tratado? Ele olhou para ver se tinha alguém da casa, ele não me viu. Eu estava no escritório vendo ele, fez, meu filho, o povo aqui é tão ruim. Eu sofro tanto aqui. E o rapaz foi arregalando os olhos. Por quê? Você acredita que todo dia eu como uma mistura que não tem carne? É uma papa disforme que não tem nada. Porque como ele usava prótese dentária, o Alzheimer não permitia mais ele fixar. Então não podia
deixar ele comer carne, tinha que moer no liquidificador. E ele encarava como uma papa disforme. Eu durmo no relento. Eles me botam para dormir no quintal da casa, no meio do mato. E o rapaz foi ficando, obviamente eu também ficava impressionado. E aí, finalmente ele disse, no final da tarde a tragédia termina, que esse meu neto chega, esse que você viu, que tem uma carinha de bom, e vai me dar um banho de mangueira. Aí o rapaz se levantou, ei, Rossandro, cadê você? Vem aqui, foi tomar satisfação comigo. Eu tinha ouvido a história, eu ouvi o que ele disse, eu vou lhe esclarecer. Aí levei ele para a cozinha, mostrei o que era a comida disforme. Eu levei ele para o meio do mato, é porque no quarto que meu avô ficava tinha um jardim de inverno. Então, como ele viu o jardim de inverno, ele achava que estava no meio do mato. E o banho de mangueira, aqui no final da tarde, quando chegava do consultório, eu levava ele para o banheiro. Como ele já tinha 92 anos, não podia ficar muito em pé, eu sentava naquelas cadeirinhas plásticas, puxava a mangueirinha do chuveiro. Era o banho de mangueira. Mas esse cara eu pude provar, né? Mas teve um que ligou para mim, do São Paulo. Não tem aqueles primos de quarto grau na gente do Nordeste, né? Eu sou seu primo, filho de finado cicrano, com finada fulana. Pronto. Aí ele ligou para mim, olha, eu fiquei sabendo que meu tio está sendo maltratado, tal. Eu disse, sabe quantos anos teu tio tem? Ele disse, quantos? 93. O teu pai tem quantos anos? Ah, pai morreu. Eu perguntei, com quantos? Ele disse, com 70. Ele disse, sabe por quê? Ele disse, não, porque era maltratado. Porque uma pessoa bem tratada chega aos 93 anos. Você já parou para pensar nisso? É impossível uma pessoa maltratada chegar aos 93, né? Eu digo, oh, você vem aqui ver a situação, não ligue para mim não, que o que é você está limpando? Vocês que estão aqui, vocês já limparam fralda? Já botaram olhinho de girassol para não dar escara? Já botaram? Já compraram aquele colchãozinho de ar? Aquela almofadinha de água para não dar escara no cóccix? Já fizeram isso? Aí eu fiz a pergunta lá na plateia, a plateia que estava lá. Eu pergunto então para vocês também, os filhos que vocês estão criando vão fazer isso por vocês? Eu vou beber água com esse silêncio de vocês. Por que não? Vamos pensar nisso então agora? Olha só, gente. As dificuldades da vida, elas nos forjam competência, dignidade e respeito. A geração que nasceu na época de moral e cívica é uma geração que quem mandava na casa era quem? Os pais. E isso é o que é certo. Por isso que no Decálogo de Moisés, já nos 10 artigos da Constituição do planeta está: honrai teu pai e tua mãe. O problema é que os pais e as mães hoje não se fazem honrar pelos filhos, porque resolveram ser amigos. Amigo do filho. Você deixa a posição de pai e de mãe, que é única, para ser uma posição de igualzinho, que é amigo. Essa geração que pagou moral e cívica é uma geração que ralou, que deve ter passado fome, que eu vivia com roupa dos outros. Vocês já perceberam que pobre não muda de roupa, é a roupa que muda de pobre? Ela vai andando, ela vai escolhendo você não escolhe ela. Não vai, né? Você. Eu lembro de uma vez que eu ganhei uma calça que ela desbotada, mas aí não tinha zíper, e a gente foi para o aniversário e minha mãe costurou o zíper, que na época eu chamava de ri-ri. Vocês lembram ri-ri? Era ri-ri. E aí, quem disse que eu podia ir no banheiro? Não podia, eu passei a noite assim, porque eu não estava costurada, a calça me escolheu, eu não escolhi a calça. E o que é que isso dava para a gente? A vontade de conquistar. A vontade de perceber que tem que ter um esforço, que ninguém pode fazer por mim. Esses pais que nasceram nesses anos 70, eles ralaram para conquistar. Eles muitas vezes vieram do sertão, eles pegavam bicicleta para pegar um ônibus para depois vir para o colégio, e conseguiram vencer, e conseguiram juntar um patrimônio, ter uma vida melhor para os filhos, e tiveram a ideia infantil de dizer: meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Esquecendo que foi exatamente porque passou pelo que passou que tornou quem se tornou. E ninguém está dizendo aqui que seu filho passar fome ou viver com roupa emprestada, mas que ele tem que entender
que tudo que você faz é um benefício amoroso para ele, que a casa não é dele. E que ele precisa respeitar essa pessoa, porque quando você não foge uma geração assim, ela não é capaz de suportar as próprias transformações. Ela delega para os outros. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, no colégio, aqui quem é professor já deve ter ouvido isso. Chega uma mãe ou um pai com uma criança de 3 anos e diz assim, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Aí quando você olha, é um menino mesmo, desse tamanho. Aí você arregala os olhos, olha para o menino, olha para a criatura grande, olha para o menino, aí você diz, eu mato quem? Ele ou ele? Como é que uma criatura deste tamanho não sabe o que faz com uma dessa? Que imaturidade é essa? E a gente tem sentido pessoas que não têm conseguido avançar e se desenvolver e se transformar. Sabe o que aconteceu com as pessoas que tinham moral cívica? É que elas ralaram, elas foram atrás. Vocês, aqui, como a gente é nordestino, vocês lembram do biscoito surtido? Na minha casa era assim, os biscoitos de champanhe eram dos pais, não tinha discussão. Era sem negociação. Os de chocolate dos irmãos mais velhos. Eu sou o caçula. Biscoito crebado lá embaixo. Meu sonho de consumo, para conseguir o biscoito de champanhe só tinha uma alternativa, estudar. Para comprar a caixa. E agora que eu estou pagando, eu lembro que minha primeira filha de casamento, eu comprei uma caixa de biscoito de champanhe. Agora eu estou pagando, agora eu como, danado. Só que a gente não entende que, nos dias de hoje, as pessoas não respeitam as etapas. E a transformação exige etapa. É por isso que Emmanuel nos diz, o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. É preciso que a gente entenda que a vida solicita etapas, que solicita que a gente consolide passos para seguir adiante. Quando a gente pula, a gente cai. A gente, na verdade, não dá muito valor àquilo que vem fácil. Quando eu queria gravar uma música, na minha adolescência, não tinha som 3 em 1, não. Já foi um avanço tecnológico gigante. Eu botava um gravadorzinho na frente da FM, assim, da rádio, ficava a tarde inteira com o dedo no rec play, esperando a tarde inteira para aquela música que estava na época, assim, bombando, tocar, para eu apertar. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Né? E além de apertar no início, rezar, fazer preces, para o miserável do locutor não dizer Campina FM, no meio da música. Mas ele sempre dizia no meio da música, Campina FM, toda vez. Aí, quando comecei a ganhar algum dinheiro, aí veio o LP, que era caro, eu comprei um do RPM, aquilo era uma coisa sagrada. Quando alguém me pedia emprestado, eu levava pessoalmente, eu atravessava a rua para entregar ao vizinho. Hoje você pega um smartphone desse, tem milhares de músicas. Algumas que a gente baixou que nunca escutou. Por que perdeu o valor? Porque é fácil. Porque o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. As pessoas querem vitórias sem esforço. E muitas vezes, porque não conseguem, comparam sua vida com a dos outros para se sentir mais infeliz. Porque quando a gente compara a nossa vida com a nossa própria trajetória, a gente vê que houve avanço, que a gente deu alguns passos, que a gente foi um pouco mais além. E para isso é importante a gente admitir as falhas. É importante a gente perceber que no discurso das falhas a gente constrói a possibilidade. Hoje em dia tem vários e vários estudos que são feitos em torno disso. Uma pesquisadora resolveu fazer o seguinte, estudar as organizações não governamentais. E eu queria aproveitar aqui, antes de continuar, só para fazer um reforço a vocês do trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, que vocês viram aqui apresentado, que é um trabalho belíssimo feito na África. Tem apoio do Haroldo, do meu apoio, do Divaldo, da irmã Aila, de muita gente. Se vocês entrarem no site do Fraternidade Sem Fronteiras,
Vocês podem se tornar com apenas R$ 50 por mês, que é muito pouco para a gente às vezes, é um lanche de shopping com cinema, é uma vida durante um mês sendo mantida na África de crianças que perderam o pai e a mãe. O Fraternidade Sem Fronteiras está com um stand aqui lá fora. Então, quem quiser sensibilizar e puder, se você não puder, mas conhecer alguém que pode, sensibilize a pessoa para a gente criar uma corrente de solidariedade, certo? Era só para a gente pensar sobre isso. Quando a gente pensa nessa ideia, ela fez o seguinte, ela fez uma análise, essa pesquisadora da Inglaterra, sobre quais são os projetos que estão dando certo ou não. Então ela fez um relatório e percebeu que dos 30 projetos que aquela ONG especificamente atuou no mundo naquela época, 14 foram um fracasso total. Ela fez a seguinte pergunta: o que é que você sente sobre fracasso? As pessoas responderam: vergonha, humilhação, incompetência, fragilidade. Aí ela fez o seguinte, pediu às pessoas que fracassaram que dessem um depoimento para dizer por que fracassou, como fracassou e como mudou depois a rota. Aí ela perguntou às pessoas, o que vocês acharam dessas pessoas, dessas ONGs, que disseram que fracassaram, que não conseguiram resultados, aí disseram que era coragem, capacidade de mostrar que errou e mostrar como superou. Então, ser adulto não é um ser que faz escolhas corretas. Adulto é um ser que se responsabiliza pelas escolhas que faz, qualquer que seja a escolha que faz. É interessante notar quando a gente vai estudar a biografia de grandes nomes da cultura, da ciência, da economia, da política e até mesmo da religião, a gente percebe o seguinte, que um ser humano comum, ele erra 50% das vezes. De cada 10 coisas que faz, ele erra 5. E um ser humano incomum, ele de cada 10 coisas que faz, erra quantas? 8. A sensação que a gente tem é que um ser humano incomum erraria 2, né? Muito pelo contrário, o ser humano incomum erra mais. E qual é a diferença então? É que esse ser humano, quando ele erra, ele não se culpa. Ele entende que faz parte do processo. Ele simplesmente aprende com erro e segue em frente. O ser humano comum, ele se pune. Imbecil. Aff, que bicho idiota. Meu Deus do céu. As pessoas começam a dirigir o carro. Aí elas entram no carro e devem achar que tem um DNA que tem direção. Aperta e começa a dirigir. Não, não tem. Aí você está lá, bora lá, primeira marcha. Aí o carro morre no sinal. Aí você faz, ô bicho burro. Como você começou a aprender a dirigir, você não pode, você começou a aprender uma língua, qualquer coisa que seja, você não vai errar. É tão natural, tão humano. A gente se pune, se chama de imbecil, de incapaz, de burro, e vai reforçando um sentimento de eu desisto, eu não vou fazer isso porque eu não posso. Existe uma história que é verdadeira, que é uma clássica história sobre persistência, que é exatamente a história de Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica. Ele era um pesquisador, e ele tinha um currículo muito bom, mas no laboratório que ele estava, tinha grandes homens com grandes currículos como ele. E ele estava muitas vezes tentando a lâmpada ficar acesa. Na 10ª tentativa, um dos cientistas disse, Dr. Thomas, desista. É a 10ª vez que o senhor tenta fazer isso. Ele disse, não, agora é que eu não desisto mesmo. Aí o cara perguntou, e por que não? Porque eu já sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Enquanto que o outro estava vendo uma sucessão de erros, ele estava vendo uma aproximação do acerto. Viu a diferença? É por isso que todo mundo sabe quem é Thomas Edison, mas ninguém sabe o nome do idiota que pediu para ele parar. Porque quem tem medo não marca a própria trajetória. E aí tem uma passagem que está no Evangelho de Mateus, que é muito rica nesse sentido para a gente analisar. A gente tem aqui no Evangelho de Mateus, eu acho que meu relógio parou. Que horas são? Já está perto? Me desculpa, gente, deu um branco geral aqui agora. Aí, que horas são? Ah, tá. Que horas termina mesmo? Olha aí no programa. Se não, fala até de noite. Não. Ah, tá jóia. Tá terminando, beleza. Ah, tinha, tá, beleza. Só para me orientar aqui. Ah, tá bom. Desculpa, gente. Eu sou assim, atrapalhado mesmo. Minha mãe sabe, todo mundo sabe. Veja só. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, tem a história da parábola
dos talentos. Um homem recebe 10, um recebe 5 e um recebe 1. Todo mundo conhece essa história, não repetir ela. Mas no versículo 25, capítulo 25, diz o seguinte: aquele que recebeu um talento, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Qual é a palavra-chave dessa parábola? Desperdício e medo. A gente pode até pensar, não, mas o cara que recebeu 10, poxa, ele podia, primeiro o cara que recebeu 1 podia pensar, é injusto, tá? Hashtag vamos combinar, Deus foi injusto. Eu recebi 1, ele recebeu 10, ela recebeu 5. Eu não concordo, tá? Injusto. Por isso, vou ficar na minha aqui. Pronto, beleza. A outra, não, mas entenda, Deus. Poxa vida, ele recebeu 10. Se ele investir 5 na Bovespa, coitado, ele pode perder, mas ele fica com 5. Se essa que recebeu 5 investir 2 e perder, fica com 3. E eu que recebi 1, se eu perder, lascou. Né? Ele não diz isso para Deus, obviamente. Né? Mas qual é o problema? E se ele perdesse tudo, o que é que Deus faria? Vamos pensar no que perdeu tudo? O que é que Deus faz? O filho pródigo. Ele perdeu tudo. Gente, aquele homem sai, rico, jovem, num cavalo, roupas bonitas, cheio de ouro, recebendo um dinheiro que não merecia, porque o pai não tinha morrido. Ele perde tudo. E quando o pai quando ele vai voltando envergonhado, o pai vê ele no sopé do monte e sabe que se ele entrar na aldeia sozinho vai ser humilhado. Essa é uma imagem muito bonita que Jesus coloca do amor de Deus quando a gente erra feio e fica tentando voltar para casa com vergonha. Quem já não teve isso aqui, hein? Com que cara eu vou voltar? E aí a gente faz referência aqui ao Salmo 139. Aliás, é o Salmo 23, se eu não me engano. Que Davi, ele fica tão encantado com a ciência de Deus sobre nós, que ele se pergunta, como é que pode? Isso acontece quando a gente vai fazer uma oração. As pessoas às vezes assim, será que Deus me escuta? Tá, eu estou morando aqui em Afogados, eu estou morando aqui em Olinda, estou fazendo uma prece. Será que Deus sabe onde eu estou? É tanta gente, é o Estado Islâmico, é todas as coisas, as Olimpíadas, sei lá, e vai que Trump ganha nos Estados Unidos, não sei. Será que Deus está preocupado comigo? Né? A gente fica, será que diante desse processo todinho, um dia eu estava pensando sobre isso. Você já sabe que todo smartphone, todo tablet, todo computador tem um endereço IP? Você sabe que o endereço IP é como se fosse a identidade do negócio. Quando você está acessando, imagine que eu estou aqui, aí eu coloco aqui no meu telefone assim, eu quero comer um Subway. Imediatamente, acessando o Wi-Fi daqui ou 3G, eu estou informando para o Google que eu estou aqui no Teatro Guararapes. O que ele vai fazer? Ele vai me indicar o Subway mais próximo, que é onde? No Shopping Itacaruna. Bom, gente, se o Google sabe quem sou eu, imagina Deus. Ó, muito mais. É por isso que Davi ficou encantado e fez, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que me conheces. E quer eu esteja em pé ou deitado, tu conheces o meu pensamento. E mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Veja o poder de Deus. A capacidade de sondar é ir no profundo, lá dentro, nas sombras que a gente tem medo de mostrar, e que Deus vê e ainda assim nos ama. Pois se o perfeito que Deus nos ama, é nossa obrigação de imperfeito que somos, nos amarmos. Porque se o Pai que vê as nossas sombras ainda assim nos ama, devemos nós nos amar para transformar nossas sombras em luz. Quando o filho vai voltando para a casa do pai, depois de ter perdido tudo, ele não perdeu um talento, como esse do Mateus 25, perdeu, com medo de perder um medo. Ele perdeu tudo, ele vai voltando assim, eu não mereço ser filho, nem desse homem mais ser filho. Quando o pai enxerga aquele filho lá no sopé da montanha, ele corre em direção ao filho. Gente, imaginar um homem judeu, com todas as suas vestimentas, correndo, é inimaginável. É a posição de Deus quando o filho retorna.
Como diz os orientais, quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 em nossa direção. Mas é preciso a iniciativa de pedir e achar que merece. Como aquela mulher que na multidão toca a Jesus e para de sangrar, ele faz: quem me tocou? E os apóstolos disseram: Jesus, estás brincando, tem um monte de gente te pegando. Vamos combinar que dá para saber não. Não, mas alguém tocou em mim diferente. Quem foi? A mulher que tocou e achou que merecia a cura. Ela não vacilou. E ela recebeu porque achou que merecia. A gente não pede sem achar que merece. A gente entrega as coisas a Deus igual o Pigou em Ghost, quando vai entregar aquele cheque de 4 milhões de dólares. Ela entrega o cheque à freira, a freira puxa ela. A gente entrega as coisas a Deus assim: Deus, resolve para mim. Não, peraí, deixa eu tentar de novo. Ele fala: meu filho, quando você quiser largar, eu entro aí no processo. E aí aquele pai corre, e eu fico pensando naquele filho, vendo aquele pai correndo. Ixi, vou começar a apanhar daqui. Mas já está bom, porque se ele bater em mim, está me considerando filho. E aquele pai vai se aproximando, e aí ele começa a não entender, porque o homem está sorrindo. Como ele está sorrindo? Ele está sorrindo e começa a abrir os braços. Gente, é incompreensível o amor de Deus. Ele não é lógico. Simplesmente é arrebatador. Aquele filho começa a olhar aquele homem vindo e sorrindo, ele fica tão encantado com aquele amor que perdoou e que se alegra com a volta, que ele tenta se jogar no chão, como que prostrado para agradecer. O pai corre mais rápido, abraça e beija o pescoço. Nós temos que ter coragem de tentar. Porque quando uma criança está tentando andar, ela cai. Nenhum pai, nenhuma mãe bom vai puni-la, porque caiu quando tentou andar. Porque quando uma criança está tentando aprender a ler, ela gagueja. Nenhum pai, nenhuma mãe vai bater numa criança, porque para aprender a ler está gaguejando. Na vida, muitas vezes, a gente vai tentar acertar, mas muitas vezes vai errar. Não importa, a gente vai continuar tentando. Quando eu lancei esse último livro, O Tempo do Autoencontro, quando eu peguei e fiz esse livro aqui para a Federação Espírita de Goiás, eu comecei a fazer sobre o tempo do autoencontro, que é sobre o simbolismo psicológico do deserto, né? Os momentos. Então, quando eu fiz esse livro, chegou um momento que a editora disse: Sandro, você não vai entregar não, está faltando alguma coisa. Não sei o que é que está faltando, mas eu só posso publicar se essa coisa que eu acho que está faltando vem na minha cabeça. Aí eu disse: mas a gente tem um prazo para o lançamento do livro. Eu disse: tá bom, eu vou tentar ver. Aí eu fui dormir, aí me lembrei o que é que eu precisava dizer aqui. Eu precisava falar aqui do meu deserto. Eu precisava falar de um momento meu que, quando eu escrevi o capítulo que eu mandei para a editora, ela disse: Sandro, muita gente pode se decepcionar com você quando lê isso. Mas muita gente também pode ficar consolado porque leu isso. E nesse meu deserto pessoal, minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, eu sei que você resolveu fazer essa escolha, mas eu preciso lhe dizer uma coisa como mãe, que vai dar tudo errado. Essa cena é dramática, né, mãe? Poxa, meu filho, mas vai dar muito errado. Vai dar tão errado que eu queria pedir só uma coisa para você e me prometa como filho. Pois não. Quando tudo der errado, eu só quero uma coisa de você. Me prometa, com aqueles olhares penetrantes dela. Parou assim: diga, mãe, volte para casa vivo. Vixe, a senhora está apelando. Maria, escuta o que eu estou dizendo. Não importa o que aconteça. Quando você achar que não tem jeito, volte do jeito que você tiver, que eu faço tudo de novo. E aí a vida seguiu. Eu fiz essas escolhas e realmente tudo deu errado. Eu fiquei com vergonha até de voltar para o movimento espírita. Eu fazia palestras só em Campina Grande, mas fiquei com tanta vergonha, me afastei do movimento espírita. E aí, durante 4 vezes, eu subi na varanda do apartamento para pular. Eu pensava em pular, aí eu pensava: meu Deus do céu, eu não morro. Aí eu vou para um umbral, aí ficava naquela... Lá daqui a 200 anos vou fazer um romance com o meu espírito, dizer como foi minha experiência. Minha mãe pediu para eu voltar, mas era uma dor tão grande que eu pensava em desistir, mas eu lembrava do pedido dela: não volte, não morra, volte para casa vivo. Aquela insistência dela. Aí sei que depois de um tempo, assim, passou a fase mais dolorosa,
E das 4 vezes eu parava, pensava, eu não contei aquilo para ninguém, porque eu tinha uma vergonha tão grande de, já sendo espírita, ter achado que não tinha solução e pensado em me matar. Aí eu saí, né, do que tinha acontecido, e eu fui, e tinha um centro espírita pequenininho em Campina, eu não conhecia, eu digo, eu vou começar de novo. Eu acho que eu não entendi. Aí eu cheguei nesse centro, ninguém me conhecia. Então eu cheguei lá e comecei a sentar para escutar, para entender, para viver. Eu acho que eu estava só falando do Evangelho. Eu comecei de novo. 6 meses lá, um dia estava terminando a reunião pública, e apesar de eu ser espírita, eu sou assim, meio, sabe, cabreiro com comunicação espiritual, né? Tem umas comunicações assim, esse avôzinho está aqui, né? Que legal, parabéns, vovô. Me dá uma evidência de que vovô está aqui, está tão, né? Aí eu cheguei lá e o mentor da casa fez assim, ei, meu irmão, você deu trabalho, hein? Aí eu fiz muito genérico, todo mundo dá trabalho. Imagina, se eu ouvindo o mentor falar e criticando, né? Sou eu. Pois é, mas Deus nunca nos abandona, eu fiz. Também é genérico, todo mundo diz que Deus nunca nos abandona. Aí eu dizendo isso mentalmente, obviamente, né? Claro, estava dizendo para ele. Ele fez. A gente trabalha para Papai do Céu e a gente também, a serviço dele, nunca abandona. Aí eu fiz, que bom. Mas saiba que naquelas 4 vezes na varanda do seu edifício foi muito trabalhoso. Aí eu desabei, porque só eu sabia. Aí ele disse, se você soubesse quantos tinham lá para evitar que você caísse, você ficaria encantado com a visão. É só para você saber, meu filho, que Deus nunca nos abandona. E quando a gente volta, Ele abraça como o pai vai abraçar o filho pródigo. Às vezes, depois de um processo desse, a gente tem que se perdoar. Aliás, sempre a gente tem que se perdoar, gente. Porque a gente erra tanto. E pensar em Deus que vê o erro como o processo para o acerto. Não são 1000 lâmpadas queimadas, é a aproximação da luz. Não são muitas quedas, é a aproximação do aprender a andar. Não é gaguejar, é se aproximar, aprender a ler. Obrigado, gente. Muita paz a todos, bom semestre para vocês. Valeu, obrigado. Mocinho. Obrigada, amigo.